Muito bem. Estudo da Revista Espírita, mês de outubro de 1861, Ensinamentos e Dissertações Espíritas. Nós veremos hoje aqui alguns artigos, dentre eles, diferentes maneiras de fazer a caridade, um texto sobre Roma e um texto sobre o Coliseu, pelo menos por enquanto, né? Bom, primeiro, a primeira mensagem, lembrando que nós lemos anteriormente, né? A mensagem os pobres e os ricos, o espírito protetor do médium lá de Lyon, lembrando que Kardec tinha realizado, aquela viagem, por Lyon, fazendo uma visita aos grupos espíritas daquela região. E aí então ele concentrou esse mês de outubro trazendo as experiências que ele vivenciou e também os próprios espíritos também participando desse encontro. Dentre eles, por exemplo, o nosso Erasto, que também trouxe comunicações ali. Fénelon, se fosse um homem de bem, teria morrido, como nós já vimos. Pierre Joty, trazendo para nós também uma outra mensagem sobre os cretinos, aquela passagem que a gente viu daquela pequena comunidade que trazia ali aquela frequência de casos, Bom dia, Regina. Então agora seguindo, na nossa quarta mensagem, bom dia, embaixador. Diferentes maneiras de fazer a caridade. Essa mensagem, ela foi publicada, foi recebida em Lyon também, e ela foi publicada no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo número 13, o item número 10. E esse artigo ele foi o capítulo 13, intitulado Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. E nas instruções dos Espíritos, na primeira mensagem, nós tivemos aqui uma mensagem da irmã Rosália, trazendo algumas reflexões sobre caridade material e caridade moral, lá em Paris, e depois essa mensagem de Lyon, falando também sobre o mesmo tema. Kardec, como sempre, ele procura sempre fazer um ajuste para que a mensagem fique objetiva aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, mas na Revista Espírita ele coloca na íntegra, então é sempre bacana a gente buscar a fonte dessa mensagem. Então vamos a ela. Diferentes maneiras de fazer a caridade. Kardec coloca uma pequena nota. A comunicação seguinte foi recebida em nossa presença no grupo de Perrachet, Então, é ali na Sociedade Espírita de Lyon, lembrando que Kardec deu esse nome, Sociedade Espírita de Lyon, englobando os diversos grupos de estudos, os diversos grupos de estudos lá daquela região, Pessoal, meu som está com uma qualidade boa para vocês? Só para confirmar para a Angelina aqui. Um retorninho rápido, por favor. Tá ótimo, tá com um pequeno chiado? Tá, espero que não incomode muito, Não vou conseguir mexer agora. Então tá bom, Regina, beijos. Vamos lá então. O Espírito então se comunica com o seguinte conteúdo. Sim, meus amigos, virei sempre ao vosso meio, sempre que for chamado. Ontem me senti muito feliz por vossa causa, quando ouvi o autor dos livros que vos abriram os olhos testemunhar o desejo de vos ver reunidos para vos dirigir palavras de benevolência. É um grande ensinamento para todos vós, e ao mesmo tempo poderosa lembrança. Apenas notei, quando vos falou do amor e da caridade, que vários de vós se perguntaram como fazer a caridade. Muitas vezes não tenho sequer o necessário. Amigos, de 1000 maneiras se faz a caridade. Podeis fazê-la por pensamento,
por palavras e por ações, por pensamentos orando pelos pobres abandonados, que morreram sem se acharem sequer em condições de ver a luz. Uma prece feita de coração os alivia. Por palavras dando aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos, dizendo aos que o desespero, as privações azedaram o ânimo e levaram a blasfemar do nome do Altíssimo. Eu era como sois, sofria, sentia-me desgraçado, mas acreditei no Espiritismo, e vede agora sou feliz. E vede agora sou feliz. Aos velhos que vos disserem, é inútil, estou no fim da minha jornada. Morrerei como vivi. Dizei, Deus usa de justiça igual para com todos nós. Lembrai-vos dos trabalhadores da última hora. As crianças já viciadas pelas companhias de que se cercaram e que vão pelo mundo, prestes a sucumbir às más tentações, dizei, Deus vos vê, meus caros pequenos. E não vos canseis de repetir essas brandas palavras. Elas calarão, por lhes germinar nas inteligências infantis, e em vez de vagabundos, fareis deles homens. Também isso é caridade. Dizem outros dentre vós, ora, somos tão numerosos na terra, que Deus não nos pode ver a todos. Escutai bem isso, meus amigos. Quando estais no cume da montanha, não abrigueis com o olhar os bilhões de grãos de areia que a cobrem? Pois bem, do mesmo modo Deus vos vê. Ele vos deixa usar o vosso livre-arbítrio, como vós deixais que esses grãos de areia se movam ao sabor do vento que os dispersa. Apenas Deus, em sua misericórdia infinita, vos pôs no fundo do coração uma sentinela vigilante, que se chama consciência. Escutai-a, que somente bons conselhos ela vos dará. Às vezes conseguis entorpecê-la, opondo-lhe o espírito do mal. Ela então se cala. Mas ficais certos de que a pobre escorraçada se fará ouvir logo que lhe deixardes aperceber-se da sombra do remorso. Ouvi-a, interrogai-a e com frequência vos achareis, consolados com o conselho que dela houverdes recebido. Meus amigos, a cada regimento novo o general entrega um estandarte. Eu vos dou por divisa esta máxima do Cristo: amai-vos uns aos outros. Observai esse preceito, reuni-vos todos em torno dessa bandeira e tereis ventura e consolação. Aqui assina então o vosso espírito protetor. Mensagem recebida mais uma vez lá na Sociedade Espírita de Lyon. Bom, essa mensagem aqui, como nós vimos, ela faz parte então do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 13, né? Não deixe a vossa mão esquerda o que faz a direita, né? Então uma passagem lá do próprio Evangelho, inclusive que Kardec desenvolve, e junto com a irmã Rosália, que ela fala sobre a caridade moral e a caridade material. Essas duas mensagens elas se complementam, né? Porque a ideia que todos nós fazemos de caridade está relacionado com beneficência, né? Que significa a gente sempre procurar suprir as necessidades materiais dos outros. Então, sempre que se faz uma campanha, por exemplo, que é o que geralmente a gente encontra na mídia, quando encontramos, né, algum desastre natural, alguma necessidade, como acontece nas cidades aqui do nosso país, a primeira imagem que aparece na mídia são as necessidades materiais. As pessoas precisando ser abrigadas, as pessoas precisando de suprimentos, de mantimentos, né, para que possam se manter. E aí então a gente sempre pensa, né, eu vou fazer caridade, eu vou doar alguma coisa. Então essa é a imagem que nós temos. E muitas vezes a gente acaba se vendo numa condição de não estar em condições de colaborar com essas campanhas, por motivos diversos. E portanto ficamos assim, poxa vida, eu queria fazer alguma coisa, mas infelizmente eu não consigo.
vêm os espíritos para nós e mostram que a caridade ela pode ser feita de diversas formas, não apenas a caridade material, mas vem também com a caridade moral, e essa caridade moral se dá através de palavras, através de pensamentos e também através de ações. E é importante para nós, né, porque como foi colocado pelo Espírito aqui em cima, logo no início, que enquanto Kardec, quando ele fala para nós aqui no começo, né, que ontem me senti muito feliz por vossa causa, quando ouvi o autor dos livros que vos abriram os olhos testemunhar o desejo de vos ver reunidos e vos dirigir palavras de benevolência. Então, quando o Espírito fala sobre isso, naquela reunião, né, em que aqueles grupos então se uniam, lembrando mais uma vez que era um trabalho que Kardec fazia, que nós vemos ali o início do movimento espírita, né? Aquele movimento onde grupos então começavam a se juntar, começavam a se organizar para falar de espiritismo, para estudar o espiritismo, mas principalmente para vivenciar o espiritismo de uma forma organizada. Porque do contrário, cada um faz a sua interpretação e cada um vive do seu jeito. E quando nós passamos a fazer um trabalho coletivo e cooperativo, nós passamos a ter um entendimento maior. E aí então, quando o Espírito, ouvindo então Kardec fazendo essa exposição, falando sobre essa benevolência, nós vemos aqui embaixo, né, que ele diz: apenas notei, quando vos falou do amor e da caridade, que vários de vós se perguntavam, como fazer a caridade? Muitas vezes não tenho sequer o necessário. E nós vamos lembrar aqui que eram muitos os trabalhadores, né, nós falamos aqui do século XIX, né, numa França que se encontrava ali naquele desenvolvimento social, naquele desenvolvimento industrial, inclusive, né, como consequência da Revolução Industrial daquela época, eram muitos os operários. Então eram pessoas simples que trabalhavam em fábricas, e eles então passaram a se aproximar da doutrina espírita, vendo nela um consolador. E de repente no meio da palestra vem alguém e fala: olha, vamos fazer então a caridade. A primeira coisa que pensa é: poxa vida, mas eu sou um mero assalariado, eu mal tenho como me sustentar, como fazer tudo isso? Então essas dúvidas começaram a surgir na mente das pessoas. E aí então o Espírito veio e trouxe para nós exatamente isso, que a caridade moral, muitas vezes ela é muito mais importante do que a caridade material. A caridade material ela traz privações, não tenhamos dúvida nenhuma. Traz dificuldades, traz preocupações, mas sem a compreensão, sem o espírito de fraternidade, sem ali o amor entre as pessoas, de nada vale você estar com barriga cheia e coração vazio. Na prática pode parecer: mas eu estou passando fome, muito bem, mas aquele que perde a esperança na vida, aquele que se sente infeliz por não ter o amparo, por falta dessa caridade, esse sim se sente muito mais desamparado. Tanto é assim que nós encontramos muitas vezes em sociedades, famílias, pessoas que trazem uma estrutura material, uma plena infelicidade, pelo fato de não conseguirem viver esse espírito de fraternidade entre ele e as pessoas que estão à sua volta. E nós vemos aí consequências tristes que infelizmente acontecem no nosso mundo. Então a caridade moral, ela traz ali traz o seu significado. E é muito importante que nós tenhamos essa compreensão. Bom dia, Masa, bom dia, Marion. Deixa eu ver aqui em cima, André, que você escreveu, só um instantinho. Essa mensagem de irmã Rosália é belíssima, é de grande aprendizado para nós. E você sabe, André, que durante muito tempo, né, naquele período em que nós iniciamos os estudos, em que eu iniciei os meus estudos em torno da doutrina espírita, a palavra caridade para mim ela tinha um único significado, que era a caridade material. Fazer a caridade para alguém significava isso: você abrir a carteira e tirar ali uma nota e comprar um pão, comprar um remédio, comprar uma blusa. E aí então quando se fala em caridade material, caridade moral, é como se abrisse uma janela e você visse um outro mundo do outro lado, um outro mundo do lado de fora te abrindo, pensando: eu posso fazer caridade o tempo todo. No silêncio, muitas vezes, no momento em que eu me encontro isolado, não na solidão, mas solitário. Existe uma diferença, né? O solitário é aquele que está sem companhia naquele momento, e a solidão é algo que nos atinge mesmo estando bem acompanhados. Então, nesse caso, você estando solitário, fazendo ali o seu trabalho,
fazendo ali, cuidando das suas preocupações, esse momento também é um momento especial de se fazer caridade. Você assiste a um programa na televisão e você vê ali alguma coisa que acontece, alguma coisa problemática, né, alguma coisa agressiva na nossa sociedade, os nossos pensamentos começam a trabalhar de uma forma destrutiva. E como nós não temos a percepção desse mundo sutil que nos envolve, mundo sutil que movimenta energias que nós sequer compreendemos, nós sabemos que elas existem, mas pelo fato de nós não vermos o seu efeito, nós temos pouca preocupação com relação a isso. Então nós começamos a ver os programas de televisão e começamos a bombardear aquelas pessoas, aquela situação que acabam sendo alvo, né, do nosso senso crítico, muitas vezes até da nossa agressividade, e nós não percebemos que esse momento de caridade é muito importante para todos nós. Que esse é um tema que nós começamos a compreender agora. A vivência disso para nós é muito diferente. E como nós estamos estudando lá no nosso Livro dos Espíritos, falando, né, sobre as ordens dos espíritos, e nessas ordens nós encontramos os bons espíritos, que são aqueles que são intelectualizados, são aqueles que trazem ali a benevolência, são aqueles que trazem a sabedoria. Nós vemos que esses espíritos vivem esse sentimento de caridade, enquanto nós estamos agora aprendendo a conhecer. Bom dia, Éden. Para mim também, né, só com as leituras e reflexões entendi a profundidade desse ato. Porque a caridade moral é uma caridade que acontece o tempo todo. Nós estamos ali, né, no nosso momento de vigília em especial, quando nós nos encontramos despertos, esse é o momento em que essa caridade mais é exigida. Na relação com as pessoas, no ambiente de trabalho, no ambiente doméstico, no ambiente social, seja lá onde for, no momento em que nós nos colocamos em contato com outra pessoa, essa é uma oportunidade de se fazer a caridade. Muitas vezes um comentário infeliz que aquela pessoa faz, nós somos críticos. Muitas vezes ali nós criticamos o jeito dela ser, o jeito dela pensar, debatemos, agredimos, e a caridade moral é ali o melhor instrumento para nós naquele momento. Então essa primeira mensagem traz para nós esse precioso ensinamento, um espírito protetor, né, um protetor ali do grupo, provavelmente. E aí então a próxima mensagem intitulada Roma. E aqui era bem interessante essa mensagem porque ela fala sobre Roma, a visão que se tem de Roma, colocando Roma como uma referência daquela sociedade, né, ali quando tendo a igreja como sendo ali o mais, a cidade, né, que é a sede da igreja católica naquela época, né, a igreja, né, a religião que é dominante na sociedade ocidental. E aí então o Espírito vem e traz um comentário. Quem assina essa mensagem é o Espírito Macilon. E para lembrarmos aqui, o Macilon, quem assina, o nome dele é Jean-Baptiste Macilon. Ele viveu ali em 1663 e desencarnou em 1742, ali no final, quase na metade do século XVIII. E ele foi um famoso clérigo, né, e orador religioso francês, conhecido por suas habilidades retóricas e sermões eloquentes. Então nós vamos perceber que o texto que ele escreve traz ali uma característica muito semelhante aos sermões, né, que ele fazia. Ele desempenhou um papel significativo na Igreja Católica na França durante o reinado do rei Luís XIV. Ele era um bispo e se tornou especialmente conhecido por causa desses sermões e pregações que enfocavam principalmente a moralidade, a humildade e a devoção religiosa. Colocado também aqui, né, o seu estilo de oratória era considerado simples, claro e acessível ao público em geral, o que o tornou muito popular entre a população. Então esse foi, né, o Macilon, Jean-Baptiste Macilon, e ele traz então essa seguinte mensagem, né, que é bem interessante, que para nós aqui ela acaba tendo, como eu falei para vocês no início, ela traz uma visão histórica, né, porque para falar daquela cidade de Roma no século XVIII, século XIX, para nós é completamente diferente da Roma do século XXI.
Mas ali, olhando pela perspectiva espiritual, ele vai fazer então aqui um apontamento, e um apontamento crítico e ao mesmo tempo um apontamento de esperança pela mudança, né? Lembrando mais uma vez que naquela região nós encontrávamos a sede, como encontrado hoje também, a sede da Igreja Católica, que era ali a igreja, né, a religião dominante. E ela tinha como papel fundamental, por ter ali, né, essa liderança no nosso mundo ocidental, de reformar o nosso mundo espiritualmente. Só que muitas vezes não cumpriu o seu papel, exatamente por ter ali valores muito mais terrenos do que valores espirituais. E ele faz uma crítica sobre isso. Bom, essa mensagem foi enviada pelo Sr. Sabot, lá em Bordeaux, e diz assim para nós. Vejam aqui, né, como a linguagem que ele utiliza lembra muito um sermão que é feito numa igreja, né? Observem. Vou tentar aqui ler para dar aqui um contexto para nós, né? Cidade de Rômulo, cidade dos Césares, berço do cristianismo, tumba dos apóstolos, tu és a cidade eterna, e Deus quer que a longa letargia em que caíste cesse finalmente. Vai soar a hora de teu retorno. Sacode o entorpecimento dos teus membros. Levanta-te forte e valente para obedecer aos destinos que te esperam, pois há longos séculos não passas de uma cidade deserta. As ruínas numerosas de tuas vastas arenas, que dificilmente continham as ondas de ávidos espectadores, mal são visitadas pelos raros estrangeiros que, de quando em quando, passam por tuas ruas solitárias. Tuas catacumbas, onde repousam os despojos de tantos soldados valentes, mortos pela fé, apenas os tiram de sua indiferença. Mas a crise que sofres será a última, e irá sair desse penoso e doloroso trabalho, grande, forte, poderosa, transformada pela vontade de Deus, e do alto de tua velha basílica, a voz do sucessor de São Pedro estenderá sobre ti as mãos que trarão as bênçãos do céu, e ele chamará ao seu supremo conselho os Espíritos do Senhor. Submeter-se-á às tuas lições e dará o sinal do progresso, empunhando francamente a bandeira do Espiritismo. Então, submetido aos seus ensinos, o universo católico acorrerá em massa para se colocar ao redor do cajado do seu primeiro pastor, e dado esse impulso, todos os corações se voltarão para ti. Serás o farol luminoso que deve iluminar o mundo, e teus habitantes, alegres e felizes por te ver dar às nações o exemplo do melhoramento e do progresso, repetirão em seu canto: sim, Roma é a cidade eterna. Então Massillon traz para nós essa mensagem, e ele fala aqui com um tom esperançoso, né? E aqui nós ousamos fazer uma interpretação, e claro que essa interpretação é do meu ponto de vista, assim como poderíamos colocar ali, né, de vocês e outras pessoas, analisar, para ver exatamente o que essa mensagem quer dizer. Nós nos encontrávamos aqui nesse período na França do século XIX, e a doutrina espírita em plena ascensão, né, naquele momento de maior ebulição, né, quando ali existia ali a erupção dessas novas ideias, né? Então Kardec trabalhando, as sociedades ali, os grupos, começando, né, a ter esse conhecimento, esse deslumbramento com esses novos ensinamentos. Massillon, sendo ali um espírito contemporâneo daquela época, e ele também sendo parte dessa instituição, quando encarnado um século antes, ali um pouquinho mais, um século e pouquinho, né? Antes, ele via então que esses mesmos ensinamentos, que hoje permitia que ele próprio, como membro dessa instituição, pudesse se comunicar, e nós vimos ali algo muito parecido, né, no livro Novas Utopias, né, quando nós vimos o arcebispo, né, de Recife, Olinda, o Dom Helder Câmara, né, quando ele, naquele início do texto do livro, ele comentava sobre como era curioso para um espírito que, quando encarnado
não acreditava, não estudava, não concordava e até mesmo criticava, tivesse a possibilidade de trazer as suas ideias para o mundo material. Então Macilon certamente não foi diferente, porque quando encarnado, assim como o próprio Santo Agostinho também, trazia aquela visão de que fora da igreja não há salvação e que Deus não permitia que os mortos falassem. E agora eles próprios, na condição de mortos, tinham a possibilidade de falar. E aí então dá a entender para nós aqui que Macilon, ele agora percebia que realmente essa revelação que o Espiritismo trazia para o mundo, essas novidades, seria o ponto reformador da própria igreja. Então ele falava, claro, né, tomado ali pela esperança, tomado por aquela empolgação da época, vendo ali que aquela instituição, que poderia ali durante muito tempo ficar estagnada, se envolvendo em contextos políticos, em contextos econômicos, em contextos sociais, e não cumprindo o seu papel como uma escola do espírito, agora poderia fazer diferente. Então por isso ele coloca para nós aqui agora, com toda essa boa vontade, com toda essa empolgação, quando ele dizia assim, então, deixa eu pegar aqui rapidamente, submeter-se-á às suas lições, isso tudo, né? Ele coloca assim para nós, deixa eu voltar um pouquinho, ele diz assim, mas a crise que sofres será a última. Então essa crise, que nesse caso aqui, é aquela crise, né, a crise da fé, né, a crise, lembrando que a igreja vivia aquele período de Inquisição, saindo ali, perdendo ali muitos, perdendo adeptos, sendo vista de uma forma negativa, instituições concorrentes com reforma religiosa, oferecendo aos fiéis uma nova oportunidade, e ela tendo que impor ali a sua força, né, através da força, inclusive. Então ela estava naquele período de crise. E aí então o Macilon coloca, mas a crise que sofres será a última, e irá sair desse penoso e doloroso trabalho, grande, forte, poderosa, transformada pela vontade de Deus, e do alto de tua velha basílica, a voz do sucessor de São Pedro estenderá sobre ti as mãos que trarão as bênçãos do céu, e ele chamará ao seu supremo conselho os Espíritos do Senhor. Então aqui ele já traz a esperança de que o mundo espiritual faria parte desse conselho dessa nova igreja. E ele segue, submeter-se-á às suas lições e dará o sinal do progresso, empunhando francamente a bandeira do Espiritismo. Olha a visão interessante que ele tinha na época, acreditando que essas revelações que a doutrina espírita trazia seriam realmente capazes de reformar uma instituição como a Igreja Católica. E até hoje nós vemos, né, que eles estão ainda trabalhando para reformar pequenos conceitos, né? Inclusive agora, né, existe um sínodo muito interessante, muito importante, acontecendo lá no Vaticano, quando bispos, né, estão ali discutindo, tendo até inclusive, né, algo bem interessante, que não é da nossa alçada, né, mas é um fato curioso, que vem sendo discutido inclusive a ordenação de mulheres, né, já que a Igreja Católica é uma igreja que traz ali uma posição bastante patriarcal, e as mulheres não têm esse papel. Então esse tema também vem sendo discutido, como questões de homossexualidade, aborto, etc, etc, etc. Então esses temas, observem, esses temas estão sendo discutidos tratando de questões do mundo material. Se mulher pode ser ordenada, se não pode, se o aborto é permitido, se não pode, se casamento homossexual pode ou não pode, mas e o mundo espiritual? Como essa instituição pode se relacionar com o mundo espiritual, sabendo que os espíritos podem se comunicar? Então essa esperança que Macilon tinha, que a igreja poderia passar por essa reforma naquela época, infelizmente, mais de um século e meio depois, não aconteceu. E pelo que nós observamos, vai demorar muito para acontecer, porque o Espiritismo continua ainda, né, conquistando seu espaço, trazendo para as pessoas uma nova visão, trazendo uma nova esperança sobre a imortalidade, sobre a superação das dores que nós vivemos, das nossas dores, das nossas aflições, tendo entendimento do porquê de tudo isso, mas as instituições em si não estão preocupadas com isso.
Então, infelizmente, Massillon acabou ali vendo essa frustração, vendo que somente o Espiritismo consegue trazer essa visão do mundo espiritual, embora nós tenhamos outras instituições que também trazem, né, nessa relação com o mundo espiritual, né, a mediunidade, a comunicação e tudo mais, mas ainda presas em muitos rituais, muitas práticas, né, muitos dogmas ainda, né, de uma forma infelizmente limitantes para ele. Então aqui nesse texto interessante o Massillon trazia essa visão de que Roma seria realmente a cidade eterna, como ele coloca aqui no final, né, ele diz assim: serás o farol luminoso que deve iluminar o mundo pela própria dimensão da instituição, e teus habitantes, alegres e felizes por te ver dar às nações o exemplo do melhoramento e do progresso, repetirão seu canto. Sim, Roma é a cidade eterna, como diziam os romanos, né? Que Roma duraria para sempre, no sentido do Império Romano, né? A cidade de Roma virou ali o centro, né? A sede, né? Que agora é o Vaticano, mas a sede naquela época da igreja, esperando que ela fosse a grande reformadora do mundo. Só que infelizmente isso não aconteceu. Até porque nós vimos, né, se nós analisarmos historicamente, nós veremos, por exemplo, né, que enquanto Kardec se encontrava encarnado, ele era o responsável pela organização e estruturação da doutrina espírita. Kardec desencarna, alguns sucessores deram continuidade em alguns trabalhos que vão sendo feitos, e depois simplesmente a doutrina espírita desaparece da França e chega para o Brasil. Então vemos isso acontecendo, né, de uma forma muito lenta para essa reforma espiritual dessas instituições. André colocou, né, Papa Francisco veio para balançar e mudar de maneira profundamente das pessoas, com esses pequenos movimentos, né, mas de grande repercussão. Né? Entendo que ele está abrindo essas portas para depois começarem a se elevar de forma mais equilibrada como verdadeiros irmãos. Gosto demais dele. Ele está com uma posição realmente, né, mas o interessante, né, André, que a gente vê é que essa instituição, e é importante a gente falar sobre isso, né, não podemos ignorar, porque se nós pegarmos, por exemplo, que ela é uma instituição que traz ali mais de 1 bilhão de seguidores, e a doutrina espírita veio para reformar o nosso planeta, veio para ajudar na reforma do nosso mundo, nós não podemos ignorar o papel dessa instituição. Assim como o papel do islamismo, que é considerado hoje o segundo. Lembrando, né, que como o cristianismo é a maior religião do planeta hoje, seguida pelo islamismo. Mas quando nós separamos o cristianismo entre igreja católica e igrejas evangélicas, ou igrejas católicas e igrejas evangélicas, nós vemos ali que ela cai para a segunda, em que a religião islâmica ela é então a dominante. Então o que nós percebemos é que todas essas discussões que vão acontecendo ainda em torno da igreja é na relação dela com a sociedade e não é na relação dela com o mundo espiritual. Por isso nós vemos que nesse sentido, embora ali estejamos, né, vendo ali a influência, o trabalho constante dos espíritos influenciando essa instituição, ela por si só, dentro dos seus dogmas, ela não admite essa possibilidade. Então aquilo que o Espiritismo traz para nós, porque não é simplesmente se comunicar por se comunicar, mas é nós falarmos de comunicação com o mundo espiritual, trazendo reflexões a respeito de reencarnação, da lei de causa e efeito, da continuidade da vida, eliminando aqueles dogmas que falam sobre céu e inferno, sobre punição eterna, sobre contemplação eterna. Pelo contrário, então tudo isso seria uma grande reformulação no nosso mundo. E o Massillon tinha esperança que a igreja tivesse esse papel reformador, dessa visão do mundo espiritual, mas infelizmente nós não vemos isso. Né? É muito fácil criticar, mas o importante é procurar entender e citar, né? E incitar a todos, né? Pois é, ensinar a todos, né? É isso que você pôs, Andréia? Só corrija essa última palavra que eu não entendi. Né? De qualquer forma, Ari, então, enquanto, como aconteceu com o Papa João Paulo II, por exemplo, que foi ali uma referência nas transformações da relação da igreja com a sociedade, e agora o Papa Francisco também dando continuidade nesse papel, né? Mas infelizmente a relação com o mundo espiritual ela continua estagnada, né? Lamentavelmente.
Bom, o próximo aqui para nós, o Coliseu. E aqui é interessante uma outra mensagem, só que agora enviada pelo Conde X de Roma, traduzida do italiano. Então são duas mensagens que Kardec vai lembrar que elas chegaram ao mesmo tempo, as duas falando sobre a Itália, uma na França, uma vinda da França, a outra vinda da Itália, falando sobre aquele país. Né? Vamos lá. Diz assim para nós: o Coliseu. Que sentimento faz nascer em vós a visão do Coliseu? O produzido pelo aspecto de toda a ruína, tristeza. Aqui só um pouquinho, só para lembrar um pouquinho antes de continuar. Aqui teve um detalhe, né, quando ele colocou, ele diz assim: as ruínas numerosas de tuas vastas arenas, que dificilmente continham as ondas de ávidos espectadores, mal são visitadas pelos raros estrangeiros que de vez em quando passam por tuas ruas solitárias. Né? Então isso era Roma no século XIX. Hoje Roma do século XXI é uma cidade intensamente visitada, especialmente ali o Coliseu. Né? Então era uma questão de época, né? com esse trabalho, né? de divulgação do turismo, de convite aos estrangeiros e tudo mais, se tornou ali uma bela cidade muito bem visitada, mas ainda tendo ali um papel simplesmente histórico. Né? Então Roma, uma cidade milenar, com estruturas milenares, não tem ali o principal papel que o Massillon chama atenção, que era o papel espiritual, como sede da própria igreja na época. Né? Então eu achei interessante isso quando eu li, porque eu me lembro que a gente ia entrar num estudo aqui, e a Ju, né, vocês se lembram da Ju que estudava com a gente aqui, ela estava fazendo uma visita lá em Roma com a mãe dela, que foi ali da Bahia visitá-la, né? E aí então ela estava naqueles ônibus bem interessantes, né, que não tem aquela cobertura, aqueles ônibus de 2 andares sem cobertura, porque é para turistas, né, então o pessoal fica sentado lá em cima. E ela então me chamou pelo Skype e conectou o celular dela, me mostrando todo o trajeto ao vivo. Eu estava para entrar aqui no estudo, né, e a gente dando uma volta ali em torno do Coliseu, passando pelos muros do Vaticano e tudo mais, né. Então assim, uma bela imagem que trazia da cidade eterna, com a sua estrutura, com suas ruínas, com sua história, mas o mais importante de tudo, que é a sede espiritual de uma religião muito grande, né, no nosso planeta, mas que infelizmente tinha apenas o valor histórico naquela cidade por causa das suas ruínas. Nada mais do que isso. Né? Então uma imagem triste, que o Massillon chama a nossa atenção, e hoje também é assim. Né? As discussões em torno de questões sociais, questões relacionadas ao nosso mundo. Mas vamos lá, o Coliseu. E aí eu fico imaginando aqui também, né, os nossos amigos, né, do plano espiritual que são adeptos, né, que já trabalharam, já atuaram dentro da igreja, vendo assim, né, de que forma que eles do outro lado veem essa relação, né, com o mundo espírita, com o mundo físico agora, através daquilo que a doutrina espírita apresenta, né, e a recusa dessa instituição em aceitar essa possibilidade e ajudar no desenvolvimento do nosso mundo. Né? Nós já tivemos aqui, vocês se lembram, né, a presença de um grupo de religiosos, né, da igreja, que nos acompanhavam aqui também. Né, eles trouxeram para nós aquelas belíssimas mensagens de motivação, né, de apoio aqui ao nosso trabalho. Né, e agora, assim, do outro lado, não podem trabalhar, pelo menos não de uma forma ostensiva, junto à própria instituição, né, onde trabalhavam, mas precisam trabalhar de uma forma silenciosa, discreta, porque sequer são admitidos como estando presentes ali no meio do trabalho. Né? É isso que a gente acaba vendo. Né? Então um grande beijo para os nossos amigos do outro lado. Vamos lá, o Coliseu diz assim para nós: que sentimento faz nascer em vós a visão do Coliseu? O produzido pelo aspecto de toda a ruína, tristeza. Suas vastas e belas proporções lembram todo um mundo de grandeza, mas sua decrepitude invariavelmente leva o pensamento para a fragilidade das coisas humanas. Tudo passa, e os monumentos que pareciam desafiar o tempo
se desmoronam, como para provar que só as obras de Deus são duráveis. E quando os escombros, semeados por toda parte, protestam contra a eternidade das obras do homem, ousais chamar eterna uma cidade juncada de ruínas do passado. Onde estás, Babilônia? Onde estás, Nínive? Onde vossos imensos e esplêndidos palácios? Aqui ele fala, né? Babilônia, né? Naquela região da Mesopotâmia, Nínive também, ali entre os sumérios, né? Que eram cidades grandes, com palácios, né? Onde tinham ali os seus reis. Onde vossos imensos e esplêndidos palácios? Viajante, em vão os procura sob as areias do deserto. Não vês que Deus os apagou da face da terra? Roma, esperas, pois, afrontar as leis da natureza? Sou cristã, dizes, e Babilônia era pagã. Sim, mas como ela, és de pedra, e um sopro de Deus pode dispersar essas pedras amontoadas. O solo que treme à sua volta não está a te advertir que teu berço, que se acha sob seus pés, pode se tornar o seu túmulo? Uma referência interessante que o Espírito faz aqui, quando ele coloca que o solo treme à sua volta, lembrando que aquela região de Roma é uma região sujeita a terremotos, né? E já aconteceram terremotos ali graves, né? Que trouxeram grandes consequências para aquela região. Basta a gente lembrar que recentemente a própria Turquia também teve, né, recentemente um terremoto muito grave, ali, com muitas e muitas desencarnações e muitas perdas também. Né? Então ele faz aqui uma referência a essa fragilidade geológica daquela cidade, por se imaginar eterna, mas que ela pode virar escombros, fazendo com que a cidade seja encoberta por si mesma, né, virando um túmulo. E ela segue. Sou cristã, dizes, e Deus me protege. Mas ousas comparar-te a esses primeiros cristãos que morriam pela fé e cujos pensamentos já eram deste mundo? Tu que vive de prazeres, luxo e indolência? Olha só a crítica que ele faz também, né? Porque ele fala aqui de Roma, daquela época do século XIX, é a Roma de hoje, né? Com todo o seu esplendor material, com toda a sua riqueza, com todos os seus prazeres, né? E na verdade ali simplesmente vivendo pelo mundo. Lança os olhos sobre essas arenas, diante das quais passas com tanta indiferença. Interroga essas pedras, ainda de pé, e elas te falarão. E a sombra dos mártires te aparecerá para dizer: que fizeste da simplicidade, de que nosso divino mestre fez uma lei, de humildade e de caridade cujo exemplo nos deu. Tinham palácios? Vestiam-se de ouro e seda esses primeiros propagadores do Evangelho? Suas mesas esbanjavam o supérfluo? Tinham cortes de servos inúteis para lhes adular o orgulho? Que há de comum entre tu e eles? Eles não buscavam senão os tesouros do céu, aqueles primeiros cristãos, e tu buscas os tesouros da terra. Ó homens que vos dizeis cristãos, vendo o vosso apego aos bens perecíveis deste mundo, dir-se-ia realmente que não contais com os da eternidade. Roma, que te dizes imortal, possam os séculos futuros não buscar o teu lugar, como hoje é procurado o da Babilônia. E aqui quem assina para nós, olha só, Dante Alighieri. Lembrando que Dante, pegando aqui rapidamente a biografia dele, o Dante ele viveu de 1265, século XIII, a 1321, século XIV. Foi o maior poeta italiano da literatura medieval, autor do poema épico A Divina Comédia, na qual relata sua viagem imaginária ao inferno, purgatório e paraíso, encontrando mortos ilustres do passado ou de sua época, discutindo fé e razão, religião e ciência, amor e paixões. Então aqui
interessante, eu estou aqui no site E-Biografia, que fala que essa experiência vivida por Dante foi uma experiência imaginária, né? Não foi uma experiência real em desdobramento, né? E fica realmente ali a discussão se Dante teve uma visão, ele vislumbrou o mundo espiritual daquela forma, com céu, inferno e purgatório e todos os seus habitantes, ou se foi apenas ali fruto da sua imaginação, né? Então fica aqui para nós, né, esse enigma. A Igreja considera isso como sendo algo concreto, né, uma viagem espiritual que ele fez, né, trazendo inclusive a visão de como seria o inferno com todos os seus círculos e todos os seus pecadores ali presos por toda a eternidade, né? Então é o Dante que traz essa crítica. E Kardec, então, após essas duas mensagens, ele traz aqui uma observação. Ele diz assim para nós: por singular coincidência, essas duas últimas comunicações nos chegaram no mesmo dia. Embora tratando do mesmo assunto, vê-se que os espíritos o encaram cada um do seu ponto de vista pessoal. O primeiro vê a Roma religiosa e, em sua opinião, eterna, porque será sempre a capital do mundo cristão. O segundo vê a Roma material e diz que nada do que os homens edificam é eterno. Aliás, sabe-se que os espíritos têm suas opiniões e que podem divergirem entre si na maneira de ver, quando ainda imbuídos das ideias terrestres. Só os espíritos mais puros estão isentos de preconceitos. Então aqui a gente lembrou também, né, estudando sobre as ordens dos espíritos, né, nós vamos lembrar que os espíritos mais ligados ao mundo material vão fazer uma análise baseada no mundo material, naquilo que a sociedade apresenta, no comportamento dos encarnados e tudo mais, né? Já os espíritos mais elevados têm uma visão mais filosófica. Então aqui, como nós vimos, né, só os espíritos mais puros estão isentos do preconceito. Isso porque nessas duas mensagens, uma mensagem falava sobre o papel espiritual de Roma, e ela sendo ali uma visão eterna, que na verdade era uma mensagem que trazia um tom dramático, mas ao mesmo tempo um tom apelativo no sentido de instigar os romanos nesse papel futuro de esperança que o Espírito tinha, de mostrar que ali eles seriam os responsáveis, né, por essa grande reforma do mundo, e Roma teria esse papel central, como foi colocado, né? Então começa por esse ponto. E depois o outro espírito aqui ele faz uma crítica para essa grande valorização que se faz de Roma como uma cidade muito estruturada e baseada ainda na sua história passada, mas que ela simplesmente vai sucumbir se ela se mantiver dentro dessa visão terrena, dessa visão materialista ainda, né? Uma é mais poética, a outra é mais crítica, né, Andréia? Tem ali dois tons de mensagens, mas é realmente interessante o que Kardec coloca, a coincidência dessas duas mensagens chegarem vindo de dois grupos diferentes falando de Roma. A pergunta é, né, o que será que estava acontecendo, né, o que acontecia naquela época na Europa, em Roma, para dois espíritos se manifestarem assim? Mas Kardec coloca, mas pondo de lado a opinião, que pode ser controversa, não se poderá recusar a essas duas comunicações, uma grande elevação de estilo e de pensamento, e cremos que não seriam desabonadas pelos autores que levam seus nomes, né? Então Kardec aqui aproveita e faz aqui uma pequena análise sobre a identidade dos espíritos, né? Então, quer dizer, dois espíritos como Massillon, que era ali um grande orador, que tinha ali uma retórica bastante estruturada, né? Trazia aquela mensagem tão bem escrita, e agora Dante Alighieri trazendo uma mensagem mais crítica, falando também sobre a sua própria cidade, né, séculos depois. Então os dois estavam em condições de trazer essa análise, trazer essa crítica. Então aqui, bem interessante para nós, duas mensagens. E para finalizarmos, aqui eu tenho a última para a nossa leitura de hoje, Terra Prometida, assinada por Mardochée, né, ou Marduk, né, que é um personagem bíblico.
ele fala sobre a Terra Prometida. Então é interessante também porque é um espírito que assina com esse nome, eu não consegui encontrar ali a sua identidade, mas ele fala sobre Terra Prometida, e ele era um espírito que fazia parte das histórias do Antigo Testamento. Portanto, a gente lembra que o povo hebreu buscava a Terra Prometida, e ele coloca exatamente esse título. Foi trazida lá de Mulhouse pelo Sr. Rodolfo, e diz assim para nós, sobre Terra Prometida, enquanto Terra Prometida no sentido geográfico, a Terra Prometida aqui vista no sentido espiritual. Em que aquela Terra Prometida, que seria ali aquela terra da esperança, da felicidade eterna e tudo mais, aqui vista da visão espiritual. Então diz assim para nós: o Espiritismo se levanta e logo sua luz fecunda vai alumiar o mundo. Seu brilho magnífico protestará contra os ataques dos interessados em conservar os abusos e contra a incredulidade do materialismo. Aqui me fez lembrar também uma mensagem que nós estudamos daquele espírito israelita. Foi até mesmo aqui no mês de outubro, se eu não me engano. Não, foi no mês de setembro. Aquele espírito israelita, que ele falava com o seu neto, se eu não me engano, o seu sobrinho, e ele falava que era a hora de se desprender daquelas mensagens, daqueles textos tão antigos, para ter uma visão nova, uma visão renovada, que era preciso sair da estagnação. E aqui me lembra muito isso, o Espírito também, que traz ali, pelo menos pelo nome, esse contexto do Antigo Testamento, de séculos passados, ou melhor, de milênios passados, não séculos, milênios, e trazendo aqui também, mantendo desde aquele tempo, interessados em conservar os abusos e contra a incredulidade do materialismo. Os que duvidam sentir-se-ão felizes por encontrar nessa doutrina nova, tão bela, tão pura, o bálsamo consolador que os curará do ceticismo e os tornará aptos a melhorar e progredir como todas as demais criaturas. Privilegiados serão os que, renunciando às impurezas da matéria, se lançarem em voo rápido até o topo das ideias mais puras e buscarem desmaterializar-se completamente. Povos, erguei-vos para assistir à aurora dessa nova vida, que vem para a vossa regeneração, que, enviada por Deus, vem para vos unir numa santa comunhão fraterna. Oh, como serão felizes os que, ouvindo esta voz abençoada do Espiritismo, seguirem sua bandeira e cumprirem o apostolado que deve reconduzir os irmãos extraviados pela dúvida e pela ignorância ou embrutecidos pelo vício. Voltai, ovelhas desgarradas, voltai ao aprisco. Levantai a cabeça, contemplai o vosso Criador e rendereis homenagem ao seu amor por vós. Retirai prontamente o véu que vos ocultava o Espírito da divindade. Admirai-o em toda a sua bondade. Prostrai a face contra a terra e arrependei-vos. O arrependimento vos abrirá as portas da felicidade, as de um mundo melhor, onde reinam o amor mais puro, a fraternidade mais estreita, onde cada um sente alegria na alegria do próximo. Não sentis que se aproxima o momento em que vão surgir coisas novas? Não sentis que a terra está em trabalho de parto? Que querem esses povos que se remexem, que se agitam, que se aprestam para a luta? Por que vão combater? Para romper as cadeias que estancam o progresso da sua inteligência, absorvem a sua seiva, semeiam a desconfiança e a discórdia, armam o filho contra o pai, o irmão contra o irmão, corrompem as nobres aspirações e matam o gênio. Ó liberdade, ó independência! Nobres os atributos dos filhos de Deus, que alargais o coração e elevais a alma. É por vós que os homens se tornam bons, grandes e generosos. Por vós nossas aspirações se voltam para o bem. A injustiça desaparece. Os ódios se extinguem e a discórdia envergonhada foge e apaga seu facho,
temendo irradiar seus sinistros clarões. Irmãos, escutai a voz que vos diz: marchai, marchai para esse brilhante objetivo que vedes despontar mais além. Marchai para esse brilhante raio de luz que está à vossa frente, como a coluna luminosa adiante do povo de Israel. Ele vos conduzirá à verdadeira terra prometida, onde reina a eterna felicidade reservada aos espíritos puros. Armai-vos de virtude, purificai-vos das impurezas, e então a rota vos parecerá fácil, e a encontrareis coberta de flores. Percorrê-la-eis com um inefável sentimento de alegria, porque a cada passo compreendereis que vos aproximais do alto, onde podeis conquistar as palmas eternas. Aqui então, quem assina para nós, o Espírito Mardochê, fazendo aqui, né, esse paralelo entre a ideia da Terra Prometida geográfica, né, em detrimento da Terra Prometida da felicidade eterna. Então aqui ele também faz essa convocação, né, esse chamamento para a transformação do nosso mundo, esse mundo de felicidade. E ele enumera para nós aqui aquilo que pode ser considerado como as maiores dificuldades que o nosso mundo enfrenta hoje. Ele coloca como: por vós nossas aspirações se voltam para o bem. A injustiça desaparece, anotemos então injustiça. Os ódios se extinguem, injustiça, ódio, e a discórdia envergonhada foge e apaga seu facho. Então nós temos injustiça, ódios e discórdia. Se nós olharmos para o nosso mundo hoje, veremos aqui que tudo isso é presente no nosso dia a dia. Ódios causando guerras e indiferenças nas cidades e entre nações. Vemos aqui a injustiça que acontece em que o mais fraco sempre é oprimido em detrimento dos benefícios dos fortes. E a discórdia, né, que sempre lê as discordâncias por tudo. E nós vemos principalmente isso no nosso mundo hoje, né, ideologias, questões políticas, questões sociais, vão ali jogando pessoas contra pessoas. Quer dizer, eu me recordo de cheguei a comentar com vocês, né, no nosso estudo, naquele momento, que eu me lembro que um atleta estava fazendo um comentário num evento esportivo, e ele fez um comentário bem interessante. Ele disse assim: é interessante, impressionante na verdade, que as pessoas estão procurando alguém para odiar, né? Ou seja, nas redes sociais nós vemos isso hoje sendo muito presente, né? Então tudo é motivo para você odiar alguém. Você faz um comentário, alguém vem e traz comentários agressivos, você se comporta de uma forma, você é atacado ferozmente, né, se não de uma forma presencial, com a violência nas cidades. Nós vemos isso acontecendo, né, de forma virtual. Então, nós estamos vivendo momentos assim bastante turbulentos nesse sentido, dentro do campo moral, que traz para nós consequências também no campo material, no campo social que nós vivemos, né? E por isso, então, aqui, esse Espírito nos chama exatamente para isso, para fazermos essa terra prometida, né, alcançarmos, na verdade, essa terra prometida dentro de nós, e não procurarmos no mapa onde ela fica. Porque não adianta a gente querer mudar de um lugar para outro, enchendo os nossos caminhões de mudança, acreditando que a felicidade vai ser encontrada. Podemos até encontrar uma condição mais tranquila, né, uma condição mais estável, mas a verdadeira felicidade é a terra prometida dentro de nós. E para isso, então, ele faz essa convocação. É bem interessante. André colocou, né, gostei quando disse que a Terra está em trabalho de parto, né? Esse parto ainda vai demorar para resolver. É porque o nosso tempo é diferente do tempo do mundo espiritual, né, André? Então aqui estávamos no século XIX, hoje estamos no século XXI, e esse trabalho continua sendo feito. Então ali provavelmente a coroinha, né, da cabeça da criança já começa a aparecer, mas ainda tem ali um longo caminho ainda para que essa criança nasça, né? Então, talvez aqui, né, como a gente já brincou meio sério, né? Talvez daqui a 3 ou 4 gerações nós encontramos, né? Pois é bacana, né, a forma como ele colocou. Então, assim, daqui 3 ou 4 gerações que a gente vai conseguir encontrar
né, alguma mudança significativa no nosso mundo. Isso se a gente tiver muito otimismo para isso. Bom, é isso, meus amigos. Então aqui essas mensagens, né, que vieram aqui na revista, né, só para concluir o nosso mais uma parte, né, dessa sessão, ensinamentos e dissertações espíritas. E é bem interessante que Kardec abre para nós essa sessão trazendo mensagens que são mensagens soltas, digamos assim, né? Porque os espíritos vão publicando, vão trazendo, ele vai publicando. A próxima mensagem que nós vamos estudar será Egoísmo e Orgulho, uma mensagem que veio lá da Sociedade Espírita de Sants e pelo Espírito Pascal, e ela foi publicada também lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E essa é a última mensagem para a gente poder concluir aqui o nosso estudo, né? Deixa eu ver aqui. Vou fazer o seguinte, gente, eu vou ler essa mensagem agora, só para a gente poder fechar, porque ela é a última. Aí a gente conclui já aqui o mês de outubro, rapidamente. Egoísmo e Orgulho. Sociedade Espírita de Sants. Se os homens se amassem com mútuo amor, mais bem praticada seria a caridade. Mas para isso, mister fora vos esforçasseis por largar essa couraça que vos cobre os corações, a fim de se tornarem eles mais sensíveis aos sofrimentos alheios. A rigidez mata os bons sentimentos. O Cristo jamais se escusava. Não repelia aquele que o buscava, fosse quem fosse. Socorria assim a mulher adúltera como o criminoso. Nunca temeu que a sua reputação sofresse por isso. Quando o tomareis por modelo de todas as vossas ações? Se na terra a caridade reinasse, o mal não imperaria nela. Fugiria envergonhado. Ocultar-se-ia, visto que em toda parte se acharia deslocado. O mal então desapareceria, ficai bem certos. Começai vós por dar o exemplo. Sede caridosos para com todos indistintamente. Esforçai-vos por não atentar nos que vos olham com desdém. Crede sempre que eles merecem vossa simpatia, e deixar a Deus o encargo de fazer toda a justiça. A Deus que todos os dias espera no seu reino, separa todos os dias no seu reino o joio do trigo. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não haverá descanso para a sociedade humana. Digo mais, não haverá segurança. Com o egoísmo e o orgulho, que andam de mãos dadas, a vida será sempre uma carreira em que vencerá o mais esperto, uma luta de interesses, em que se calcarão aos pés as mais santas afeições, em que nem sequer os sagrados laços da família merecerão respeito. Então Pascal traz para nós essa mensagem, complementando aquilo que a gente já comentou também anteriormente, né? Barbosa, bom dia. E para finalizar, Kardec, que faz apenas um comentário, Sociedade Espírita de Metz. Ao retornar de nossa viagem, encontramos uma carta do honrado presidente da Sociedade Espírita de Metz, bem como a primeira publicação dessa sociedade. Daremos notícias dela no próximo número, pois este já está composto e pronto para ser impresso. Só nos resta espaço e tempo para enviar nossas sinceras felicitações àquela sociedade e ao seu digno presidente. Allan Kardec assina então aqui. Finalizamos a edição de outubro de 1861. O próximo aqui depois temos aqui vários outros artigos bem interessantes. Dentre eles, o nosso famoso Auto de Fé de Barcelona. Resquícios da Idade Média. Faremos aqui um estudo interessante